Buenos días, chicos y chicas de la Escuela Objetivo Macunaíma. Buenos días, chicos del octavo año. Vamos a comenzar más una clase de español. Vamos comenzando con el módulo 5, clase 5, separação silábica e acentuação, redação. Muito bem. Então, vamos iniciar nossa aula com a separação silábica. Assim como no português, em língua espanhola, ocorre também a separação das sílabas. Só que tem alguns detalhes, coisas que são um pouco diferentes, Vamos ver o que será tão diferente assim. Então, aqui, separação silábica. Sílaba es el grupo de sonidos de una palabra que se pronuncia en un solo golpe de voz. O sea, sílabas son cada una de las partes en las cuales se divide una palabra. Ejemplo, sílaba. Olha só. Então aqui nós temos a mesma coisa que o português. Sílaba, uma palavra que também leva o acento, porque é proparoxítono, no espanhol também. E vejam que tem três partes, Cada uma delas seria uma sílaba. La separación de las sílabas es un paso indispensable para la correcta acentuación y pronunciación. Algunas reglas para separación. Vamos lá. Las palabras con las letras doble R, doble R, que são dois R's, doble L, dois L's, e che, que é CH, no português, ou CH, formam um solo sonido. Por isso não se separam. Quer dizer, nós não vamos separar em língua espanhola o RR, o LL e o CH. Palavras llevar, llevar, perro. Então o que observamos aqui? Não há separação do RR. Já na língua portuguesa, você separa o RR, não é isso? No espanhol, não, porque o som é forte. Aqui o LL, como se fosse o nosso LH do português, que também não vai separar, tá bom? Uma palavra com che, por exemplo, muchacho, chacho, não vai separar. Los diptongos e los triptongos não se separam, é outra regrinha, nós não vamos separar os ditongos nem os tritongos. Juego, então aqui você tem um ditongo, não é isso? Igual que a língua portuguesa, duas vogais aí. Uruguai, uai, aqui nós temos também, então, no caso, um tritongo, que seriam duas vogais, e o Y, que é uma semivogal, tá bom? Por outro lado, las sílabas de los hiatos, dos vocales fuertes, hay que separá-las. Então, igual que o português, o hiato são duas, vogais que são fortes, então a pronunciação dela vai ser separada, não vai ser junta. Por exemplo, cair, A-E, vejam, cair, o som é separado. Então nós, para levar em consideração essa regra, temos que saber o que é um hiato, que são duas vogais fortes. Aqui, reir, eu não falo rei, falo reir, então você tem a pronunciação separada das duas vogais, por isso que separa a sílaba. Cuando la palabra tiene dos consonantes juntas entre las vocales, la primera va con la sílaba anterior y la segunda com la sílaba siguiente. Então, o que acontece? Na pronunciação da palavra gimnasia, você percebe que há uma pronunciação forte aqui, como essa, aqui, rim, aí depois nació, rim, nació. Então, se fosse gimnasia, também seria a mesma coisa. Então, o som do M ficou colado com o I, tá certo? Na ficou separado e depois o sio. Então, pronunciando direitinho, você percebe nitidamente qual é a separação silábica. Olha só o outro. Calcificación. Então, o que acontece? Aqui tu tens o L que ficou colado no A pela pronunciação cal, certo? Depois ficación. Tranquilo? Então, perceberam? O que ele está dizendo? Quando a palavra tem duas consoantes juntas, entre as vogais, a primeira vai com a sílaba anterior e a segunda com a seguinte, tá certo? Então,
Tá aqui as duas consoantes. Uma ficou com esta e a outra na outra, né? A mesma coisa aqui, ó. Cal, ó, uma ficou aqui e a outra ficou para cá, né? Junto com a outra vogal. Bem simples. Quando a palavra tem três consonantes juntas, as duas primeiras vão com a vocal anterior e a terceira com a vocal seguinte. Então, o que acontece? Quando tem três consoantes juntas, tá certo? Três consoantes juntas, duas ficam com a primeira vogal e a outra vai com a seguinte. Por exemplo, institución, ó, institución. Então aqui tem três consoantes, ó, três inst, né? O que acontece? As duas primeiras consoantes ficam com a primeira vogal e a outra vai com a segunda. Tá? Igual português, instituição, né? Constituição, constituição, a mesma coisa, fica cons, né? Então isso não é diferente do português, então tá tranquilo. Al pronunciar uma palavra, elevamos el tono de voz sobre una sílaba. Esta sílaba se llama tónica. Las que presentan menor intensidad o sonoridad son llamadas sílabas átonas. Desculpa aí o movimento das motocicletas aqui, tá bom? Eu vou repetir para vocês. Né? A sílaba tônica, igual que na língua portuguesa, né? Não tem nenhum problema, é aquela que vai ter mais força. As que apresentam menor intensidade ou sonoridade são chamadas sílabas átonas, que não têm tonicidade. Então isso aqui não é diferente do português, é a mesma coisa. Tranquilos? Fácil, né? Agora vamos para um repasso, a acentuação. Vamos ver se vocês lembram, né, da acentuação, tá? Que já vimos em episódios em el ano passado, né? Ó, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam em agudas, que são as palavras oxítonas do português, né? A sílaba tônica é a última, igual que o português. A oxítona também, a sílaba tônica é a última. Exemplo, perdão, Canadá, beber. O que acontece? Todas essas três palavras têm a sílaba tônica onde? Na última sílaba. Tá aqui, ó. Perdão, Canadá, beber. Só que nem todas levam acento, como está aqui. Agora, por quê? Ó? Llevan tilde, que é o acento agudo, las que terminam em NS ou vocal. Então, se terminar em N, em S ou vogal, vai te levar o acento. Ah, então vamos ver. Aqui terminou em N, ó, por isso que levou o acento. Aqui terminou em vogal acentuada. Opa, então leva o acento. Dianas ou graves. O que são essas dianas ou graves? Essas são as paroxítonas. A sílaba tônica cai na penúltima sílaba. Igual que o português, as paroxítonas têm a penúltima sílaba tônica. Exemplo, elecciones, paseando e açúcar. Tem três palavras, apenas uma levou acento. Por quê? Vamos ver qual é a regra. Llevan tilde las que acabem em uma consonante distinta de N ou S. Como assim, professor? Olha, para acentuar uma palavra paroxítona em espanhol, que é a grave ou diana, ela precisa terminar em consoante menos N ou S. Ah, beleza, olha. A regra anterior, nós acentuamos as palavras agudas, que são as oxítonas, se elas terminassem em vogal ou consoante NS. O que sobrou do alfabeto? Todas as outras consoantes. Pois é o que vai permitir acentuar essas aqui. Entenderam? Porque a regra está dizendo, ó, levam acento gráfico todas as que terminam em N, em consoante, né? Todas as que terminam em consoante. Diferente de NS, é menos NS, porque essa aqui já faz parte da regra anterior. Então é mais fácil. Por isso que açúcar, ó, penúltima sílaba, essa aqui é a última, essa aqui é a penúltima. Por que essa levou o acento? Porque a palavra terminou em consoante, diferente de NS. Então, por que eu não acentuei passeando? Porque terminou em vogal. Se terminar em vogal, eu não acentuo. Elecciones. Por que eu não acentuei? Porque terminou em consoante S. Aí eu não vou acentuar, só se for diferente de N e de S. Tranquilos? Vamos à próxima. Esdrújulas. São a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Essa aqui nada mais é que a própria paroxítona do português. Então, essa palavra, senhor,
na língua portuguesa e na língua espanhola são as mais fáceis, porque todas elas levam acento gráfico, tá bom? Tanto no português quanto no espanhol nós vamos acentuar. Exemplo, rápido, trágico, física. Tanto no português quanto no espanhol essas palavras levam acento. Ó. Qual é a sílaba tônica? Ó, que é a última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. A mesma coisa com física. Então todas levam tilde, todas levam acento gráfico. Agora, uma coisa diferente é a sobresdrújula, porque não existe em português sobresdrújula. Isso seria uma espécie de proparoxítona. A sílaba tônica está antes de la antepenúltima. Vejam, aqui a esdrújula, que é a proparoxítona, a sílaba tônica dela é a antepenúltima, igual ao português. Ó, já havíamos visto, ó, última, última, antepenúltima, né? Última, penúltima, antepenúltima. Agora, essa daqui vai ser antes da antepenúltima sílaba. Exemplo, facilmente e diga-se-lo. Se formos contar, ó, última, penúltima, antepenúltima, anterior, antepenúltima. E a regra diz também que todas elas levam acento. É bem fácil. Tranquilo? Então, atreve-te. Aqui vocês vão já fazer uma atividade, tá bom? Que é para separar a sílaba destas palavras. Ó. Separa a sílaba abaixo separa as palavras abaixo em sílabas e coloca-las à la derecha. Ok? Separa as palavras abaixo em sílaba e coloca à la derecha. Muito simples. Vocês vão pegar, por exemplo, a palavra caballo. Vamos colocar aqui quantas sílabas? 3. Caballo. Como é que ficaria escorpião? Aí você já vai ver, ó. Escorpião. Também tem 3 sílabas, professor? Bom, por aí. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Coyote, chimpancé, 16, actriz, córtaselo, superstição, perspectiva, construção. Então vocês vão separar aqui e colocar, tá bom? À direita a palavra toda separada em sílabas. A las frases a continuación les falta el acento. Puedes ponerlo tú. Recuerda que já has estudado todos. O que vai acontecer? Vocês então agora vão colocar o acento nas palavras que acreditam que esteja faltando, né? Ó a pergunta. Você pode saber por que has chegado tarde hoje? Você pode saber por que has chegado tarde hoje? Está faltando alguma coisa aí? Minha irmã é mais tímida que eu. Opa, a cachorrinha latia aqui. Desculpa, viu, gente? A menudo nos perguntamos que ocorrerá em el futuro. ¿Dónde quedamos para vernos? Donde quieras. Te sentarás um pouco alejado de mim, aí à la derecha. Bom, eu estou lendo aqui as frases para vocês, né? Mas veja, o que nós vamos fazer? As frases a continuação les falta el acento. Puedes ponerlo tú. Então, vocês vão procurar aonde está faltando acento nessas frases. Tá bom, gente? Desculpa, eu estou um pouquinho gripado, estou um pouco doentado, mas a voz está um pouco falha. Tá? Desculpem aí. Então, hablo corretamente português e estudo espanhol. Cómetelo todo y verás qué rápido te repones del hambre. Se durmió mientras leía un libro y no te vio a ti, pero a mim. Então, se vocês encontrarem aí alguma falta de acento, vocês já vão e colocam. Então, a aula é bem simples, é bem básica, né? Separação silábica, né? Vamos também um pouquinho aí de acentuação. E espero que vocês tenham entendido. Nos veremos na próxima classe. E, al hacer la atividade, por favor, coloquem a resposta na sala virtual. Nos vemos. Hasta la vista, baby.